Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história super antiga, mas que, olha, parece que foi escrita ontem. É uma história sobre injustiça, sobre promessas que ficam pelo caminho e sobre um plano maior que está acontecendo ali por trás de tudo. Tudo isso no capítulo 40 do livro de Gênesis. E para começar a nossa conversa, vamos deixar essa pergunta no ar. Ela é bem universal, né? Essa questão que vai ser o nosso fio condutor, conectando essa narrativa de milênios com uma experiência que, para muita gente, é bem real e familiar. Então, vamos lá, vamos montar o cenário. A gente está no Egito Antigo. O nosso protagonista se chama José. E ele não está num lugar legal. Ele está preso, e pior, por um crime que ele não cometeu. Mas é exatamente aqui, nesse que parece ser o fundo do poço, que as peças de um plano muito maior já estão se movendo. Ok, nessa primeira parte o foco é entender as circunstâncias do José e principalmente a chegada de dois prisioneiros novos, digamos, VIPs, que vão virar o jogo todo. E quem são esses novos companheiros de cela? Bom, não é gente qualquer não. Estamos falando do copeiro e do padeiro-chefe, dois caras do círculo íntimo do faraó. Pensa só, o copeiro era o responsável por provar o vinho do rei, a última barreira contra o envenenamento. E o padeiro-chefe? Bom, cuidava de toda a comida. O fato dos dois estarem ali presos mostra que a coisa era seríssima. Provavelmente uma suspeita de traição das bravas. E aqui tem um detalhe que a gente não pode deixar passar. Mesmo na prisão, injustiçado, o caráter de José se destaca. O chefe da guarda, que é o mesmo da casa onde a injustiça aconteceu, agora confia nele para cuidar desses dois prisioneiros super importantes. Isso deixa claro que, mesmo ali, a integridade de José era impossível de ignorar. E é isso que nos leva direto para o coração desse capítulo. Sonhos. Sonhos bem estranhos que começam a tirar o sono desses dois oficiais. E olha, no Egito Antigo, sonho era coisa séria, era visto como uma mensagem divina. Não conseguir entender um sonho era motivo de pânico. E aqui a gente vê uma coisa incrível sobre o José. No meio da própria dor, da própria injustiça, ele nota a angústia dos outros. Ele não está afundado no próprio problema. A sensibilidade dele é tão grande que ele vai lá e pergunta, mostrando um cuidado genuíno que vai muito além da situação dele. A resposta do José aqui é uau! É o ponto de virada. Diferente de todos os intérpretes egípcios que dependiam de livros, de rituais, José joga a bola para cima. Ele fala que a interpretação vem de Deus. Ele não quer o crédito para si. Ele se coloca ali como um simples canal para uma sabedoria que vem de outro lugar. Agora, a gente entra na parte mais dramática da história. José vai interpretar dois sonhos com destinos completamente diferentes. Dá para sentir a tensão no ar. Primeiro, o copeiro. O sonho dele é cheio de vida, de serviço, a videira, as uvas, ele servindo o faraó de novo. A interpretação de José segue essa linha otimista. Os 3 ramos, 3 dias. Em 3 dias, ele seria perdoado e estaria de volta ao seu antigo posto. A esperança encheu aquela cela. E nesse momento de otimismo, a gente vê o lado mais humano do José. Mesmo com toda a fé que ele tinha, ele faz um apelo que qualquer um de nós faria. Ei, quando você estiver bem, por favor, não se esqueça de mim. Me ajuda a sair daqui. Ele quer justiça, ele quer liberdade. Simples assim. Só que o clima muda, da água para o vinho. O padeiro, todo animado com a notícia boa do colega, conta o sonho dele. Cestas de pão para o faraó. Mas com um detalhe sinistro. Pássaros comendo o pão da cesta de cima. A interpretação de José é direta e trágica. Em 3 dias, ele seria executado. José não tentou amenizar, não tentou durar a pílula. Ele foi fiel à mensagem que recebeu, por mais terrível que fosse. Agora, a gente vai ver o resultado disso tudo e as consequências bem dolorosas para José. É aqui que a história dá aquela guinada amarga que a gente não espera. E aconteceu. Exatamente como José tinha dito. No aniversário do faraó, um dia de festa, mas também de julgamentos, tudo se cumpre. O copeiro é perdoado, volta para o seu cargo. O padeiro é executado. A interpretação de José, vinda de Deus, foi 100% precisa. Não restava dúvida. E aqui vem o soco no estômago. O texto bíblico é duro. Não fala que foi um simples lapso de memória. Fala que ele esqueceu-se dele. É um ato de ingratidão profunda. A única esperança humana que José tinha de sair daquele lugar simplesmente some. A porta que parecia se abrir bate com força na cara dele. E o peso desse esquecimento é gigantesco. Não estamos falando de dias nem de semanas. Foram 2 longos anos. Imagina, 2 anos de silêncio, de espera,
Aquela promessa de liberdade se tornando um eco cada vez mais distante dentro de uma cela. Então, qual é a moral da história? O que a gente tira disso tudo? Nessa parte final, vamos tentar entender as lições mais profundas por trás desse sofrimento, desse silêncio todo que José teve que enfrentar. O que essa análise nos mostra é que aquele tempo de silêncio não foi tempo perdido. De jeito nenhum. Foi preparação. Foi um tempo que ensina que, mesmo quando os planos humanos dão errado, tem um plano divino muito maior acontecendo. Mostra que o nosso caráter é forjado na dificuldade e que ser fiel à verdade é mais importante do que ser agradável. E, acima de tudo, coloca a memória fraca dos homens em contraste com a fidelidade que não falha de Deus. E se a gente der um passo para trás, a experiência do José se encaixa num padrão que aparece em toda a Bíblia, de Abraão a Jeremias e até na própria cruz. O silêncio aparente de Deus muitas vezes é só o prelúdio das suas ações mais poderosas. O tempo de espera é, na verdade, um tempo de preparo. E a gente termina com essa pergunta para levar para casa. A história de José nos convida a olhar de um jeito diferente para os nossos próprios momentos de espera, para as aparentes injustiças da vida. Em vez de pensar que é tempo perdido, que é abandono, talvez a grande pergunta seja outra. O que é que está sendo construído, preparado, forjado, justamente nesses momentos de silêncio?